Olá pessoal, tudo bem? Você leu esse texto que eu coloquei aí para você? Você entende o que esse texto ele quer dizer? Esse texto que eu coloquei aqui para você está lá em Isaías 29:13. Esse texto de Isaías 29:13, Jesus ele vai repeti-lo lá em Mateus 15, 8 e 9, para reprovar o comportamento dos fariseus. Jesus vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens. Você está entendendo isso? Dá para você compreender e pegar o ensino de Jesus? O que Jesus está dizendo para aquele povo? O que Jesus está dizendo para os fariseus? Eles viviam uma vida de adorar, de servir, de buscar a Deus, de estar vivendo para Deus, não pela palavra. Eles não se preocupavam com a palavra. A formação que tinha no entendimento dele era dentro dos preceitos dos homens. Jesus vai dizer que essa adoração é vã. Essa vida com Deus é vã. Você e eu só podemos viver uma vida verdadeiramente em Deus e com Deus se estivermos sendo dirigidos pelos preceitos de Deus, não dos homens. Agora você viu que o texto diz lá em Isaías 29:13, o final do texto vai dizer: o temor deste povo para comigo consiste apenas em mandamentos de homem, no que eles estão instruídos. Sabe o que quer dizer isso, meus amados? Você sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando aí? Que tais pessoas, o temor dela, a reverência de Deus que elas têm, a vida de servir a Deus que elas têm, a vida de obediência a Deus que elas têm, não é pela palavra, é pelo mandamento dos homens, é pela formalidade, religiosidade, é pelos usos e costumes. Você está entendendo isso? É muito sério a gente analisar a palavra para a gente aprender o que ela nos ensina na vida atual hoje, no viver atual. O temor deste povo, Deus vai dizer, o temor deste povo para comigo consiste apenas em mandamento de homens, no que eles estão instruídos. Não consiste no que a palavra ensina. Eles não estão preocupados em colocar a sua vida em servir a Deus pela palavra. Eles estão sendo conduzidos e guiados nos preceitos dos homens dentro das religiões. A vida de temor, de servir a Deus que eles vivem, é dentro do que estabelecem as religiões pelos homens. Porque a palavra de Deus não está sendo trabalhada no entendimento desse povo. Esse povo julga tudo de Deus, esse povo julga tudo que é de Deus, vida com Deus, servir a Deus, temer a Deus, pelos preceitos dos homens, pelos ensinamentos deles nas religiões, não é pela palavra. Por que eu estou aqui trazendo essa orientação? Sabe por quê? Porque tem muita gente julgando outras pessoas por causa de usos e costumes. Tem muita gente julgando outras pessoas por causa da sua religiosidade. Tem muita gente julgando outras pessoas por causa da sua forma de vida religiosa. Isso leva essas pessoas a entenderem que são mais santas, mais puras do que os outros. Agora, o entendimento dessas pessoas é baseado dentro da formalidade religiosa, dentro da vida dela com Deus, nos preceitos dos homens, no que os homens ensinam, não é no que Deus ensina. Por isso que eu estou trazendo essa orientação. Quando Deus usa o profeta Isaías para reprovar a atitude do povo lá, quase 600 anos antes de Cristo, Isaías 29:13, foi dentro desse objetivo, irmão. O contexto é dentro dessa situação. O povo estava vivendo uma vida para Deus, não dentro dos princípios da palavra. O povo entendia, o povo tinha o seu entendimento de Deus através dos preceitos dos homens, onde eles eram ensinados, eram formados. Cada religião forma um preceito de vida com Deus.
Se você está numa igreja religiosa dentro do sistema católico romano, você vai ter uma formação de uma vida com Deus, de santidade com Deus. Se você está dentro do sistema religioso evangélico, igreja batista, assembleia, presbiteriana, qual for ela, você vai ter um conceito, uma formação de vida com Deus, de temor de Deus, de padrão de santidade com Deus. Mas isso tudo você vai ter pelos preceitos dos homens. Você tem que buscar viver uma vida com Deus no padrão dos preceitos de Deus. Não é no padrão dos preceitos da tua instituição que tu estás. Porque você, quando está numa instituição, você vai andar formado por ela, no que ela estabelece, certo ou errado? É certo, é isso. Certo é que você vai viver preso nos padrões dela. Errado é que você não vai conhecer os preceitos de Deus. Você vai montar a sua vida, entre aspas, com Deus, pelo padrão da religião, pelos preceitos dos homens, e não pelo de Deus. Por isso que Deus usa o profeta Isaías para repreender o comportamento reprovado do povo por Deus, que passaram a viver a formalidade religiosa, que passaram a viver sua vida dentro da direção não dos princípios da palavra, mas dos preceitos dos homens. Interessante é que no final do texto do capítulo 29 de Isaías, do versículo 13, Deus vai dizer assim: o temor deste povo para comigo consiste apenas, olha para aí, eles estavam só dedicados àquilo. Consiste apenas em mandamentos de homens, aonde eles estão sendo instruídos. É Deus que diz isso na sua palavra. Hoje é a mesma coisa, irmão. O povo está julgando-se merecedor de Deus, santo, mais puro, por causa da sua formalidade religiosa, por causa de suas igrejas, por causa de suas vidas de devoção e consagração à religião. O povo está vivendo uma vida de entendimento de Deus dentro dos preceitos dos homens. Eu estava num combate lá no Face com algumas pessoas que estavam questionando um vídeo que eu coloquei, falando da relação dos usos e costumes, onde as pessoas dentro das igrejas evangélicas principalmente estão acostumadas a julgar outras por causa do vestido, comer, do beber, enquanto a palavra de Deus diz que o reino de Deus não consiste nisso. Enquanto a palavra de Deus diz que Deus não julga ninguém pelo exterior. O que Deus sonda, o que Deus esquadrinha, o que Deus conhece é o coração. Mas esse povo religioso de igreja, principalmente das evangélicas, se denominam mais santo, mais puro, mais de Deus pelas suas vestes. Eu tive um testemunho de uma irmã que estava julgando outra porque não estava vestida igual a ela na formalidade da religião Assembleia de Deus. A irmã era da Batista, estava usando uma blusa de alça. E ela condenando a irmã por causa da blusa de alça. Julgando a irmã, falando mal da irmã, desfazendo da irmã. Eu pergunto, quem diante de Deus estava mais reprovada? A irmã da Batista que estava com a blusa de alça? Ou a irmã da Assembleia que estava julgando ela, mesmo com toda a sua formalidade religiosa, com seu cocó, com a sua roupa até o calcanhar? Quem estava mais reprovada diante de Deus? Qual era o coração mais impuro? Quem estava mais agradando a Deus? A irmã da Assembleia que estava julgando a irmã da Batista ou a irmã da Batista que estava inocente? Nunca julgou a irmã. Era uma amizade verdadeira, enquanto a irmã era hipócrita. Julgando a outra pela roupa, pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Está entendendo isso? O que Deus vai dizer através do profeta Jeremias, do profeta Isaías, lá em Isaías 29:13, o próprio Jesus Cristo vai repetir lá em Mateus 15, 8 e 9, para corrigir o povo do mesmo erro, para advertir o povo diante da mesma atitude errada. Jesus vai lá em Mateus 15, 8 e 9, vai dizer: este povo me honra com os lábios. Que povo era este? Os judeus que estavam lá, achando que estavam honrando, servindo e adorando a Deus. Do mesmo jeito que Deus usou Isaías para advertir, corrigir, reprovar a adoração, a vida do povo que pensava que estava vivendo com Deus, lá em Isaías 29:13, Jesus também vai usar lá em Mateus 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios. Que povo é este? Os judeus, dentro da sua religião.
Mas o seu coração está distante de mim, Jesus disse. Por que estava distante? Porque em vão me adoram. Por que adoram a Deus em vão? Porque estão seguindo preceitos de homem e não de Deus. Se Jesus viesse hoje, na nossa atualidade, ele dizia isso também para todos os religiosos das igrejas evangélicas. Eu não estou falando nem as outras religiões. Eu estou falando das igrejas evangélicas que se denominam mais santo, que dizem que são o povo separado de Deus, que diz que é a igreja de Deus. Esse povo que se julga pela sua religiosidade. Esse povo que tem um entendimento de Deus, de santidade, de servir a Deus, de vida com Deus, pela sua formalidade religiosa, pela sua escravidão cumprindo e vivendo sacrifício na religião. Esse povo que entende que está mais perto de Deus, mais cheio de Deus, porque vive dentro de igreja cumprindo a devoção, sacrifício, obrigação, ritual, mando. Aí Jesus vai dizer, estão longe de mim, estão longe, longe, longe de mim. Por que estão longe? Porque estão sem entendimento de Deus. Porque estão vivendo uma vida com Deus anátema, dentro dos preceitos dos homens, e não pelo simples princípio que Deus mostra para a gente viver. Não estão observando os princípios de Deus, estão guardando os princípios que estabelecem suas igrejas, seja ela qual for, porque o cara que está na Assembleia, ele vive dentro do padrão da Assembleia. O cara que está na Batista, ele vive dentro do padrão da Batista. O cara que está na Presbiteriana, ele vive dentro do padrão da Presbiteriana. O que está na congregação cristã do Brasil, está vivendo dentro do padrão da CCB, Congregação Cristã do Brasil. O cara que está dentro da congregação Deus é Amor, ele vai viver no padrão da Deus é Amor, que os homens nem bigode podem ter. Tem que raspar bigode para estar lá em cima no púlpito. A mulher não pode cortar cabelo. A mulher não pode usar um brinco, não pode botar uma maquiagem, porque dizem que vai para o inferno. Esse é o padrão da religião. Esse é o juízo da religião das igrejas. Esse é o juízo que os homens estabelecem. Não é o juízo de Deus. Esse não é o padrão de Deus. Esse não é o padrão de santidade que Deus pede para a gente ter, para poder estar com Ele. Quando a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, não é essa santificação de vida de igreja, essa coisa maldita, que tem levado muitos para o inferno com todo usos e costume. Está entendendo isso? O padrão que Deus quer que nós vivamos como cristão, não como crente de igreja, o padrão que Deus quer que nós vivamos como cristão, discípulo de Cristo, é o que Cristo ensinou, é a palavra, é o princípio, é o meio que Cristo nos ensinou, é por onde a gente é salvo, por onde a gente tem a santidade, por onde a gente tem comunhão com Deus, por onde a gente tem a vida com Deus, por onde a gente é aceito por Deus, por onde a gente serve a Deus, por onde a gente está em Deus. Não é por dentro de igreja, religião, usos e costumes, formalidade, não. Se Jesus viesse hoje, ele dizia a mesma coisa para esse povo religioso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram. É uma vida em vão, é sacrifício de tolo, é busca por Deus onde não encontra Deus. É uma ideia de que estão vivos, estando mortos, vivendo maldição, anátema, vivendo uma vida presa, escravizada, privado da verdade. Porque a visão deles não está na verdade, não está em Jesus, não está na doutrina de Cristo. A visão deles está na igreja, está no pastor, está no que a igreja determina, no sistema religioso. A visão deles está na vida de igreja, a vida religiosa, usos e costumes, forma de se vestir, a devoção, a prática, os compromissos, os trabalhos de igreja. É onde está a vida deles, que ele entende que essa é a vida com Deus. Meus irmãos, Jesus ele foi numa figueira bonita, bem florida, as flores, as folhas verdes. A figueira estava bonita, parecendo que tinha muitos frutos, verdosas as folhas. Quando Jesus procura um fruto dentro dela, não encontra um. A figueira secou e pereceu. O que é que a gente aprende com isso? O que foi que Jesus quis ensinar dentro desse exemplo? Você tem que aprender isso, meu amado. Jesus estava falando isso dos fariseus, que eram aparentemente santos, viviam uma formalidade que impressionava os homens, que viviam parecendo que eram os mais santos, mais de Deus. Foi os que mais foram reprovados. Jesus chega a chamá-los de sepulcro caiado, porque eles se
denominava os mais de Deus, os mais puros, os judeus. Os fariseus eram uma classe de grupo religioso que se denominava o mais puro, onde ele condenava os demais, tornando-o impuro, dizia que era maldito, que era impuro, pecador, amaldiçoado. Eles se sentiam mais puro, mais santo. E Jesus vem reprovando principalmente esta classe de religiosos hipócritas. Eu falo com indignação porque hoje a maioria dos religiosos dentro de igreja estão vivendo o mesmo comportamento dos fariseus do tempo de Jesus. Jesus vai reprovar, Jesus vai chamar aquele povo de sepulcro caiado, porque eles queriam o quê? Impressionar os homens, viver a aparência, andar na formalidade, todos bonitos, se vestiam todo adequado para buscar a impressão dos homens, eles queriam a glória dos homens, eles não estavam preocupados em uma vida sincera, verdadeira com Deus, no seu interior, a ponto de Jesus dizer, o que contamina o homem não é o que está fora, é o que sai de dentro para fora. Eles se preocupavam mais com as tradições, com as formalidades dos usos e costumes. Tem que lavar o prato, não pode fazer assim, não pode isso, não pode usar isso, não pode usar aquilo. A preocupação deles é mais nesse propósito, é mais com os usos e costumes, é mais com a formalidade religiosa. Eles não estão preocupados em analisar o interior deles, que está sujo, podre, aonde Deus está reprovando. Estão pensando que vai impressionar Deus com a vida religiosa? Com os usos e costumes, com as vestes. Não, porque não é esse o princípio do juízo de Deus. Deus não vai julgar ninguém pelo comer, pelo vestir, nem pelo beber. Deus não vai julgar ninguém pela religião que está. Deus não vai julgar ninguém por esses princípios, por esses preceitos que os homens estabelecem. Jesus reprovou os fariseus. Se ele viesse hoje, se ele estivesse hoje aqui entre nós nesse mundo presente, ele reprovava, pior do que ele reprovou os fariseus. Ele reprovava 99% deste grupo de religioso evangélico. Estava reprovado. Cuidado. Busque conhecer o que Deus quer de nós. Busque viver nos princípios de Deus. Busque viver uma vida livre em Cristo. Não uma vida presa dentro da igreja. Nos usos e costumes, nas ordenanças, nas obrigações, proibições, nos trabalhos, nas tarefas. O povo está preso, escravo dentro da igreja. Isso é um negócio dos homens das igrejas. O povo vive sua vida maldita dentro da igreja. Todos que estão vivendo dentro da igreja, que não estão vivendo dentro do princípio de Deus, estão em maldição. Com toda a sua vestes, com todo o seu trabalho de devoção de igreja, com toda a sua vida obediente ao pastor. Obediência a toda a liderança, não é só pastor. Obediência a toda a liderança. Agora, ser prudente para seguir e viver fiel não é a doutrina de pastor nem de igreja. É a doutrina de Cristo. É seguir a Cristo. É estar com a tua vida firmada em Cristo. Não é ensino nem igreja de pastor nenhum. Amém? Então, trouxe essa instrução aqui, orientação para abrir seus olhos, meu irmão. Você que é religioso. Entenda qual é o princípio que você está guardando, como se fosse de uma vida com Deus. Você está sendo conduzido nos preceitos de quem? Qual é a direção que está te conduzindo? É a de Cristo ou é da igreja do pastor? Você está colocando sua vida de temor, de santidade, de busca de Deus, por onde? Pelos mandamentos dos homens, dentro das igrejas, ou de Deus? Por Cristo, na sua palavra. Então, cuidado, não julgue ninguém. Não julgue ninguém, o juízo não é nosso. Nós não estamos aptos para julgar a ponto de definir quem é de Deus e quem não é. Quem vai para o céu ou para o inferno. Nós temos que pregar o que a palavra diz. E a palavra não diz em canto nenhum que se alguém se maquiar, deixa de perder a comunhão com Deus. A palavra não diz em canto nenhum que se alguém cortar o cabelo, se uma mulher cortar o cabelo, vai para o inferno. A palavra não diz em canto nenhum que tem que andar assim, desse jeito, daquele outro, como diz a religião, para ser de Deus. A palavra não diz isso. Quem diz isso, quem ensina isso, é as religiões. Cuidado. Cuidado você, que está dentro desse caminho maldito, em maldição, julgando os outros. Você está mais julgado do que eles. Quando tu julga os outros, tu se condena a si mesmo. Então, aprenda uma coisa. Viver em Cristo, na graça de Cristo, e andar com misericórdia para os outros.
para que os outros também conheçam a Cristo, para que sejam libertos. Tá bom? Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é esse que você está acostumado a ouvir, com palavras que são amargas, com doutrinas que corrigem e repreendem, que não é agradável a muitos, mas essa é a verdade que pode te libertar. Meu compromisso é esse, com o reino de Deus, não com o reino de igreja alguma onde eu estou, com o reino de Deus, pregar a verdade do evangelho para agradar a Deus. Não pregar conceito de homens para agradar, viver dentro da conveniência, no grupo dos homens. Amém? E eu tenho comunhão com quem está em Cristo, na palavra. Não é com quem é de igreja A, B ou C. Não sou mais. Eu me excluí do sistema religioso evangélico. Porque agora eu conheci a verdade. Não sou discípulo mais de nenhuma igreja evangélica, nem de nenhum líder. Sou discípulo de Cristo. Por isso eu me denomino cristão, não mais evangélico. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.